Olá, meu povo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua casa, na sua vida. Para você que deseja ouvir uma palavra de Deus, que deseja receber uma resposta da parte do Senhor, é para você hoje essa palavra. Nós vamos meditar no livro de Mateus, no capítulo 36, no versículo 41 em diante, que diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus, meus irmãos, nos orienta a orar sem cessar, né? O clamor a Deus é fundamental para nós demonstrarmos, a nossa dependência de Deus. Se nós não orarmos, irmãos, automaticamente nós nos desligamos de Deus, Nós passamos a achar que nós vencemos com a força do nosso braço, e com certas atitudes que tomamos, Aí, meus irmãos, a coisa se torna feia e nós entramos em uma grande confusão, Nós encontramos aqui, meus irmãos, na palavra de Deus, na Bíblia, muitas pessoas que oravam. E nós também vemos aqui na palavra de Deus coisas extraordinárias aconteciam na vida dessas pessoas. As orações delas foi respondida na vida de Josué, que o sol parou, glória a Deus, O sol reteve. E Deus fez coisas grandes na vida de Elias, fez um milagre grande na vida de Ana, que era estéril, de Ezequias, que estava com a doença mortal. Deus já havia decretado na vida de Ezequias que ele ia morrer, mas ele virou o rosto para a parede e orou a Deus, e Deus lhe concedeu mais 15 anos de vida. Então, coisas extraordinárias aconteciam na vida dessas pessoas, Mas o maior exemplo, meus irmãos, para continuarmos firmes na oração, quem nos dá é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. Porque lá em Colossenses, meus irmãos, no capítulo 1, no versículo 16 a 20, diz que nele foi criada todas as coisas, Nos céus, a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberanias, quer principados e potestades, tudo foi criado por meio dele, meus irmãos? Mas nós percebemos que durante o ministério de Jesus, ele sempre se retirava para orar e ficar sós com o Pai. Ele tinha uma comunhão com Deus, Ele tinha um compromisso com o Pai. Ele tinha prazer de ficar, de ter um tempo a sós com o Pai. Então, a oração para Jesus era muito importante. Ele sempre estava em oração, principalmente nos momentos difíceis, em momentos decisivos da sua vida. Você vê aqui onde nós lemos, o momento que antecedia a prisão e a entrega de Jesus para cumprir o que estava escrito, Era nesse momento, meus irmãos, que Jesus carregava sobre si as nossas angústias, os nossos pecados. É nesse momento que Jesus carregava o peso da humanidade, estava sobre ele. O poder das trevas lhe assolava, porque ele mesmo diz em Lucas 22:53, Ele diz: porém é a vossa hora e o poder das trevas. Ele disse ainda mais: todo o tempo eu estive convosco e vocês não puseram as mãos em mim. Porém é a vossa hora e o poder das trevas. Ou seja, Jesus estava sendo assolado pelo poder das trevas. Toda a ameaça, toda a aflição e angústia que Satanás coloca sobre uma pessoa, faz uma pessoa prisioneira, faz uma pessoa oprimida, estava sobre os ombros de Jesus, E Jesus estava sentindo a ameaça da morte, lhe perturbava, e ele foi,
né, se refugiar na oração, incentivando ainda os discípulos que estavam ali com ele a ficar atento, né? Ele diz aqui no versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Jesus orava para ter comunhão, né? Orava para suportar o peso da cruz, né? A aflição, para vencer a tristeza que estava na alma, porque ele mesmo diz aqui, logo aqui, ó, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Glória a Deus. Ele pedia, né, a presença, o apoio dos seus discípulos que ali estavam com ele, para vigiar e também orar juntamente com ele, porque a sua alma estava profundamente triste até a morte. Tudo o que estamos sujeitos a passar, ele suportou para mostrar que também nós podemos suportar com a ajuda de Deus e através das nossas petições e das nossas orações, né? Com isso, Jesus ele está nos dando incentivo, está nos dando firmeza para continuarmos firmes em oração, né? Não desistir, perseverante. A palavra de Deus diz que em Lucas, que quando Jesus orava, né? Quando Jesus estava ali orando na sua angústia, que até lá, o seu suor se transformava em sangue, né? A palavra de Deus diz em Lucas 22, no versículo 43, que um anjo foi enviado dos céus e veio para confortar Jesus ali. E ele recebeu o poder, né? Ele foi liberto do medo, da agonia, né? Para que o propósito fosse cumprido, para que as escrituras fossem cumpridas, né? Ou seja, Jesus pediu, se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice, senão faça-se a tua vontade e não a minha. A vontade de Jesus era de afastar aquele cálice, afastar aquele sofrimento, aquela angústia. Mas ele falou, Senhor, não faça a minha vontade, mas sim a sua. É por isso que Jesus, outra vez, ele nos ensinou como orar. Ele nos ensinou o Pai Nosso, dizendo, Pai Nosso que estás no céu, santificado o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ele orou dessa forma, né? Então, meus amados irmãos, mesmo que nós oramos e não recebemos a resposta que nós planejamos e que nós esperamos, Deus, ele está conosco. Ele está conosco no meio da prova, Ele está conosco no meio da aflição, Ele está conosco no meio da nossa agonia, da nossa luta. Ele não nos desampara, né? Então, meus irmãos, Jesus nos mostrou, até nos últimos momentos de vida que Ele teve aqui, o caminho da salvação, o caminho do livramento, o caminho da cura, o caminho da libertação, que é a nossa oração. A oração, meus amados irmãos, é a chave da bênção, é a chave da vitória. Por isso, por mais difícil que seja o seu problema, por mais impossível que seja, não desista de orar, né? Seja perseverante, continue orando, né? Lembre que a última instrução, o último encorajamento de Jesus foi para que nós continuássemos orando e vigiando, né? Ficamos alerta, porque Deus, ele não rejeita a nossa oração de forma alguma. Sempre Deus está atento a ouvir o nosso clamor e Ele vem nos socorrer. Assim como Ele acalentou Jesus, o Espírito fortaleceu Jesus, né? Assim como aquele anjo foi enviado para aliviar a agonia e fortalecer Jesus para o grande propósito de salvação que era para mim e para você, e ele foi cumprido, assim também vai cumprir na tua vida o milagre, a vitória, a resposta de Deus em nome de Jesus. Receba essa mensagem no teu coração e não desista, seja forte e corajoso. Amém?